Meu marido e os amigos dele acharam que seria hilário me largar numa cidadezinha da Itália depois de uma briga. Sim, você ouviu certo. Me deixaram sozinha, com uma mochila nas costas, sem celular, sem dinheiro, sem nem saber direito onde eu estava. Quero só ver como ela vai voltar. Ele riu, alto, enquanto os outros gargalhavam no banco de trás. Parecia um esquete de um programa idiota de pegadinha. Só que eu era a piada. E aquilo não era televisão, era minha vida. Eu fiquei ali parada no meio da calçada, em frente a uma sorveteria com mesas vazias e guarda-sóis coloridos balançando com o vento. O sol batia direto na minha cara e queimava minha pele, mas eu nem me mexi. Só encarei a rua, por onde o carro deles tinha desaparecido, como se alguma parte de mim ainda esperasse que eles voltassem rindo, dizendo que era só brincadeira. Mas não voltaram, porque não era. E essa foi a primeira vez, em muito tempo, que eu realmente enxerguei quem era o homem com quem eu tinha me casado. Gabriel sempre teve esse jeito de fazer piada de tudo. Mas quando ele estava com os amigos, a coisa tomava outra proporção. Eles se achavam os reis da zoeira. Zoavam garçom, zoavam turista, zoavam até gente pedindo esmola na rua. E eu? Eu sempre era o alvo preferido. Ela se irrita fácil. Olha só como ela fica vermelha. E lá vem o sermão dela de novo. Só que naquele dia, naquela viagem que era para ser nosso recomeço, a coisa passou de todos os limites. A briga começou no café da manhã. Um comentário idiota do Gabriel sobre meu corpo que arrancou risadinhas do lado da mesa. Eu pedi respeito. Ele respondeu me mandando relaxar. E quando eu levantei para sair, eles resolveram que seria engraçado me dar um castiguinho. Me deixaram lá, literalmente. Pegaram o carro e foram embora. Simples assim, como quem abandona um guarda-chuva velho num banco de praça. No começo, eu achei que iam voltar. Sentei num banco, fiquei olhando o relógio, cada minuto passando como se fosse um soco no estômago. 1 hora, 2 horas, e nada. Até que uma senhora passou, viu minha cara e perguntou se eu precisava de ajuda. Tentei sorrir. Falei que estava tudo bem. Mentira. Por dentro, eu estava em ruínas. Mas alguma coisa naquele silêncio da cidade, naquele céu absurdamente azul, naquele vazio que de repente virou liberdade, começou a mudar alguma coisa em mim. Eu comecei a andar, sem destino. Só andando, tentando pensar. Um senhor me ofereceu uma garrafinha de água e disse que tinha um hostel ali perto. Eu fui. Dormi a primeira noite com o coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando acordei, foi como se eu respirasse direito pela primeira vez em anos. Era como se aquele abandono tivesse me arrancado à força de uma prisão. Não uma prisão com grades, mas daquelas invisíveis, feitas de medo, dependência emocional e uma vontade desesperada de fazer o outro feliz, às custas da minha própria felicidade. Pela primeira vez, eu estava sozinha, mas livre. Eu não ia voltar, nem para ele, nem para nenhuma versão antiga de mim. E foi ali, naquela cidadezinha italiana, que começou minha história de verdade. Eu cresci sendo a filha que dava pouco trabalho. Aquela que ninguém notava muito, mas que sempre estava ali. Meus pais viviam ocupados demais com os dramas do meu irmão mais velho e os surtos criativos da minha irmã caçula. Eu era o meio termo, o intervalo entre 2 extremos, sempre tentando não incomodar, sempre tentando agradar. Aprendi cedo que para ter um mínimo de paz, eu precisava ser útil. Então virei a que resolvia tudo, a que ajudava nas tarefas, a que tirava boas notas, a que não criava escândalos. Só que ser invisível cansa. A gente acha que se tornando indispensável, alguém vai notar, vai valorizar, vai amar. Mas não é assim. A verdade é que quando você acostuma todo mundo a aceitar migalha, ninguém nunca te oferece o banquete. Foi nesse lugar de carência silenciosa que eu conheci o Gabriel. Ele era o oposto de tudo que eu conhecia. Expansivo, falante, engraçado, sempre o centro das atenções.
Me olhou como se eu fosse interessante. E só isso já foi mais do que eu tinha recebido em anos. No começo, ele me fazia rir. Me mandava mensagens do nada, aparecia de surpresa, dizia que nunca tinha conhecido alguém tão tranquila. E eu, burra de carência, achei que era amor. Mas não era. Era comodidade. Gabriel não queria uma parceira, queria plateia. E eu, acostumada a me calar, a me moldar, fui me tornando cada vez mais pequena ao lado dele. Os primeiros sinais vieram devagar. Comentários sobre meu corpo, disfarçados de piada. Desdém pelo meu trabalho. Impaciência quando eu mostrava emoção. Você leva tudo a sério demais. Para de dramatizar. Tava só brincando. Ele sempre estava só brincando. Mas no fundo, eu vivia em alerta. Tentando prever o humor dele, tentando evitar as piadas, tentando justificar o injustificável. Com o tempo, os amigos dele viraram uma extensão dessa dinâmica. Eles me tratavam como a esposa chata, mesmo que eu nunca tivesse dado motivo. Se eu pedia respeito, era exagero. Se eu ficava quieta, era antipatia. Tudo que eu fazia era ridicularizado. E o Gabriel achava isso engraçado. Às vezes, ele até incentivava. Ela é assim mesmo, fresquinha, mas no fundo é gente boa. Foram anos nessa rotina emocionalmente tóxica. E sabe o pior? Eu tentava defender ele. Dizia que era o jeito dele, que ele era bom no fundo, que só precisava amadurecer. Me convenci de que o problema era minha sensibilidade, que eu era difícil demais. Mas a verdade é que eu estava só me anulando, apagando cada pedacinho de mim para caber na caixinha que ele tinha feito. Essa viagem para a Itália era para ser uma reconciliação. A gente tinha brigado feio no Natal. Ele chegou a passar uma semana na casa da mãe e quando voltou, me prometeu que ia mudar. Disse que me amava, que queria recomeçar. E eu, ainda tentando salvar o que já estava morto, aceitei. Planejei a viagem. Organizei tudo. Só que quem levou os amigos para alegrar o clima foi ele, sem me avisar. Quando vi, já estávamos num carro com mais 3 caras que achavam que zoar a esposa do amigo era esporte olímpico. E mesmo assim, eu fui. Porque ainda tinha uma parte de mim, lá no fundo, que acreditava que ele podia mudar. Que no meio daquelas ruínas italianas, de um pôr do sol bonito, alguma coisa ia despertar nele. Mas o que despertou foi o pior. A ideia de me largar ali foi dele, com o apoio das risadas dos outros. Vamos ver se ela aprende a relaxar agora. E foi esse o Gabriel que eu finalmente enxerguei. Não o encantador que me mandava flores no início, mas o homem que me tratava como uma figurante da própria vida, que me usava como escada para as piadas dele, que achava que me humilhar era divertido, só que o que ele não esperava era que aquela figura apagada ia pegar o próprio abandono e transformar em recomeço. Os primeiros dias na Itália foram um espetáculo de constrangimento disfarçado de piada interna. A cada parada, uma nova alfinetada. Quando escolhi um restaurante, disseram que era comida de velho. Quando sugeri irmos visitar uma vila próxima, riram. Ah, não, roteiro de tia solteira não. Gabriel não só não me defendia como entrava na onda. Às vezes até piorava. Ela adora essas coisas monótonas. Deixa ela sonhar. Tinha hora que eu engolia seco. Tinha hora que eu respondia, mas aí virava a nervosinha do grupo. E quando eu me calava, era muito sem graça. Não havia escapatória. E a verdade é que eu já estava cansada antes mesmo da viagem começar. Uma noite, fomos num bar e Gabriel começou a conversar com uma alemã que estava viajando sozinha. Flertava descaradamente, mesmo comigo sentada do lado. Quando reclamei, ele riu e disse que eu estava insegura. Você tem problema com mulher bonita? Foi a primeira vez que eu quase fui embora. Quase. Ainda não tinha quebrado o que precisava quebrar. No dia seguinte, numa ruazinha de paralelepípedo, a gente teve uma discussão mais séria. Eu falei sobre como me sentia excluída e humilhada. Falei do que tinha acontecido no bar. Ele me olhou com uma expressão de desdém que até hoje me queima.
Você acha mesmo que alguém quer ouvir esse seu chororô? Você é uma mulher adulta, não uma adolescente carente. Cresce. Os amigos atrás dele riram, como sempre. Um deles chegou a falar: Gabriel, tu é corajoso, mano. Eu já tinha mandado ela voltar pro Brasil. E foi ali. Foi naquele instante que alguma coisa dentro de mim rachou. Não foi um grito, nem uma cena de novela. Foi só um silêncio. Um silêncio profundo. Eu não chorei. Eu não discuti. Eu só senti que eu não podia mais ficar. No dia seguinte, disseram que iam fazer um passeio e eu fiquei no hotel. Falei que precisava de um tempo, mas quando eles voltaram já era tarde, porque naquele tempo que fiquei sozinha, eu caminhei, respirei, sentei numa praça, tomei um sorvete sem pressa. E ali, no meio de uma cidade estranha, eu me senti mais em casa do que no meu próprio casamento. Mas Gabriel não aguentava perder o controle. Na manhã seguinte, jogou uma indireta de que quem não acompanha o grupo atrapalha a viagem. Eu respondi com um: então vão vocês. E eles foram, mas com uma dose a mais de crueldade. Quer ver ela voltar rastejando? Vai ser hilário, ele disse. Riram como se fosse a coisa mais genial do mundo. Me deixaram na calçada de uma cidade que nem nome direito eu sabia pronunciar. O carro arrancou. Poeira, risos e um silêncio depois. Só que eu não chorei. Não dessa vez. Eu ri. Porque foi ali que entendi. Eu não era fraca. Eu só estava presa a um roteiro onde minha força era apagada. Agora, sem plateia, eu podia reescrever a história. Eu era livre. Com o pouco que eu tinha na mochila, fui até uma lojinha, pedi ajuda em um inglês enrolado, comprei um chip europeu pré-pago, ativei a internet e comecei a procurar onde dormir. Um hostel barato, limpo, com uma cama só pra mim. Eu dormi feito pedra naquela noite. Acordei no dia seguinte com um plano. Um passo de cada vez. Eu ia viver por mim. E só por mim. Enquanto isso, Gabriel mandava mensagens tentando bancar o engraçadinho. Cadê você, amor? Ha, 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 ha. Foi só uma brincadeira. No dia seguinte. Você tá bem? Vamos conversar. No outro. Não acredito que você tá fazendo esse drama todo. Eu li todas. E deixei todas no vácuo. Comecei a postar fotos discretas no meu perfil privado do Instagram. Uma xícara de café numa varanda. Um livro com vista pro mar. Uma sombra caminhando numa viela. Nenhuma delas tinha legenda. Mas cada uma delas era um recado claro. Eu tô viva, e melhor sem você. E a cada dia que passava, eu me sentia mais forte. Aluguei um quarto por 1 mês numa vila próxima. Comecei a ajudar na cozinha de um restaurante familiar em troca de refeições. Aprendi palavras novas. Falei com gente que nunca me viu como a esposa de alguém. Pela primeira vez eu era só eu. Mas o Gabriel... ele não ia aceitar essa derrota fácil. O que eu não esperava era que o Gabriel fosse até onde foi. Quando ele viu que eu realmente tinha sumido, que eu não ia mandar mensagem, não ia pedir carona, que eu não ia voltar pro hotel, pro grupo, pra ele, a máscara começou a cair. Primeiro vieram os áudios dramáticos. Amor, olha, me perdoa, foi uma brincadeira estúpida. Eu tava nervoso. A galera me influenciou. A gente precisa conversar. Depois, as ameaças sutis. Você vai mesmo deixar tudo pra trás assim? Você não tem ninguém aí. A gente tem uma vida, uma história. Mas sabe o que mais doeu? Não foram as palavras dele. Foi perceber o quanto eu tinha me acostumado a viver com tão pouco. Aquele cara que agora me chamava de o amor da vida dele. Era o mesmo que me ridicularizava publicamente, que flertava na minha frente, que me abandonava num país estranho como forma de castigo. E eu, por anos, aceitei isso achando que era amor. Eu queria dizer que naquele momento eu chorei tudo que tinha pra chorar, mas não. Eu já não chorava mais por ele. O que doía era o luto da mulher que eu fui, a que tolerava, a que suplicava migalhas de carinho, a que confundia amor com apego,
Eu enterrei essa mulher ali. E quando levantei da cama naquela manhã, eu era outra. Gabriel rastreou meu celular pelo Google. A gente ainda tinha uma conta compartilhada. Eu tinha esquecido de desativar. De repente, ele apareceu no restaurante onde eu estava ajudando. Entrei na cozinha para pegar umas ervas, e quando voltei, ele estava sentado lá, de óculos escuros e um ar de Dom Juan arrependido. Meu coração disparou, mas minha postura não vacilou. Ele sorriu, como se fosse reencontro de novela. Disse que estava ali para me levar para casa, que queria começar do zero, que tinha entendido tudo. Vamos voltar, eu mudei. Eu sorri. Sentei de frente para ele. Esperei ele falar tudo. E quando terminou, só respondi com uma frase. Eu não volto. Com quem me larga na estrada como um lixo. Ele ficou sem reação por alguns segundos. Depois, fez o que sempre fez. Tentou inverter o jogo. Você também tem culpa. Você se afastou. Você mudou. Eu confirmei com a cabeça. Mudei. E graças a Deus por isso. Ele tentou insistir. Veio com um discurso de terapia, de culpa, de amor verdadeiro. Mas eu só via desespero. Não amor. Porque quem ama, cuida. Quem ama, não faz da pessoa que diz amar o alvo de chacota. Quem ama, não larga no meio da Itália. Falei para ele ir embora. E ele foi. Mas antes, deixou escapar o que realmente sentia. Boa sorte sem mim. Vamos ver. Até quando você aguenta esse teatrinho? Era isso. No fundo, ele não me via como uma mulher. Me via como uma posse que estava fugindo. E ele não sabia lidar com isso. Naquela noite, escrevi uma carta para mim mesma. Não para ele. Para mim. Coloquei tudo o que eu tinha sentido. Todas as vezes que engoli sapo. Todas as vezes que fingi que estava tudo bem. Que me forcei a sorrir para não fazer tempestade em copo d'água. Que me fiz de surda para não ouvir o que doía. Que me fiz de cega para não enxergar o que estava na cara. E no fim da carta, escrevi: nunca mais deixarei ninguém se divertir às minhas custas. Nunca mais deixarei que riam da minha dor. No dia seguinte, bloqueei ele de tudo. Redes sociais, e-mail, até banco conjunto eu fechei. Avisei minha família, expliquei que tinha terminado e que precisava de um tempo longe. Ninguém entendeu muito bem, mas ninguém ousou questionar, porque na minha voz tinha algo que nunca tinha existido antes. Certeza. A Grécia veio depois. Uma cozinheira do restaurante me apresentou a um amigo que ia para lá de barco. Me convidaram. Eu fui, sem roteiro, sem expectativas, só com a vontade de continuar viva, inteira e pela primeira vez, fiel a mim mesma. Foi lá, numa praia de areia branca e céu absurdamente azul, que eu conheci o Gabriel, mas não o mesmo, um outro. Brasileiro, viajando sozinho, com um jeito calmo, olhar atento. A gente conversou por horas, e ele foi o primeiro homem em anos que me ouviu de verdade, sem querer me corrigir, sem me apressar, sem me reduzir. Quando contei tudo, ele só disse: quero ver agora como você vai voltar. E deu uma risadinha, mas não de deboche, de admiração. Eu ri junto. E naquele instante, percebi. Eu já tinha voltado, mas era outra mulher. A parte mais doce de tudo. E isso, eu não precisei gritar, não precisei bater porta, nem expor ninguém em rede social. A minha vingança foi silenciosa, estratégica, feita com a calma de quem já entendeu que não precisa provar mais nada para ninguém. Porque a melhor resposta que você dá a quem tentou te apagar é brilhar sem avisar. Depois que saí da Itália e fui para a Grécia, decidi reorganizar minha vida pela primeira vez a partir de um ponto que nunca tinha considerado. O que eu queria, não o que era prático, seguro, confortável ou aprovado pelos outros. Só o que fazia meu coração bater em paz. Fiz uma lista simples. Coisas que me davam alegria. Cozinhar, aprender línguas, escrever, conhecer pessoas com histórias diferentes,
Me inscrevi em cursos online. Comecei a escrever pequenos textos sobre tudo o que estava vivendo. Comprei um caderninho e todo dia, antes de dormir, anotava algo que me fazia sentir viva. E pela primeira vez, eu não escrevia para ninguém ler. Escrevia só para mim. Enquanto isso, Gabriel surtava. Meus amigos em comum mandavam mensagens dizendo que ele estava arrependidíssimo, que andava cabisbaixo, que tinha voltado mais magro da viagem, que agora ele tinha caído na real. E quer saber? Não me comoveu nem um pouco, porque eu conhecia o roteiro. Ele sempre caía na real quando percebia que estava perdendo o controle. Só que agora era tarde demais, porque eu tinha descoberto que eu podia viver sem ele. E melhor, podia ser feliz sem pedir desculpa por isso. Como a vida adora ajudar quem decide se ajudar, algumas portas começaram a se abrir. Um casal dono de um pequeno café na ilha onde eu estava me ofereceu um emprego temporário como assistente. Eles precisavam de alguém que falasse um pouco de inglês e tivesse jeito com cozinha. E eu tinha os dois. Aceitei na hora. Acordava cedo, preparava café, servia tortas, ouvia histórias. Cada cliente que entrava era um universo novo. E cada sorriso que eu recebia era um tijolinho reconstruindo meu senso de valor. Eu ainda pensava em Gabriel às vezes, claro, mas não com saudade. Era mais como alguém que olha para uma cicatriz. Lembra da dor, mas sente orgulho de ter sobrevivido. E quando ele tentou me ligar de um número novo, com uma mensagem dizendo que estava indo atrás de mim, eu respirei fundo e fui até a polícia local. Expliquei a situação, mostrei prints. Pedi uma medida restritiva internacional e consegui. Um pequeno gesto, mas com um significado imenso. Ele não podia mais se aproximar, nem fisicamente, nem emocionalmente. A gota final foi quando ele me enviou um e-mail pedindo que eu voltasse, ao menos para conversar pessoalmente como adultos. Assinava com amor, Gabriel. Eu respondi com uma única linha. Com amor, eu me deixo em paz. Bloqueei o e-mail. E nesse dia, celebrei com um vinho branco à beira-mar. Eu, sozinha. E me bastando. Mas a vida ainda tinha mais uma peça poética para me entregar. Comecei a publicar meus textos online num blog pessoal. Sem foto, sem nome real. Só histórias sobre recomeços, descobertas, aprendizados. E um dia, uma editora pequena entrou em contato. Disseram que queriam transformar aquilo em um livro, que as palavras tocavam, que o tom era íntimo, verdadeiro, quase confessional. Topei. E pela primeira vez, minha dor virou algo bonito, algo que podia curar outras pessoas, também. E foi aí que entendi. Minha vingança nunca foi provar nada pro Gabriel. Foi provar pra mim mesma que eu era maior do que tudo que tentaram me convencer que eu não era. Que eu podia viver sem medo, sem vergonha, sem precisar diminuir minha luz pra caber em ninguém. E sobre o novo Gabriel, o da praia, o brasileiro com um sorriso calmo, a gente continuou conversando. Sem pressa. Sem pressão. Ele não veio com promessas, nem com planos mirabolantes. Só com presença, com escuta, com leveza. E isso já era mais do que qualquer homem tinha me dado em anos. Ele me disse uma vez: a melhor parte de você não é o que você faz pelos outros, é o que você descobriu quando fez por si. E foi nesse dia que eu entendi. Eu não precisava de um salvador. Eu só precisava de espaço para ser quem eu era. E agora, finalmente, eu tinha. A parte mais irônica disso tudo? Eu nem precisei fazer nada. Gabriel cavou a própria cova com a pá da arrogância, e a pá de cal foi o tempo. O tempo, esse juiz silencioso, foi mostrando para todo mundo quem ele realmente era. Quando voltou da viagem, a história de que ele tinha perdido a esposa na Itália começou a circular entre os amigos. Só que ele contou do jeito dele. Claro, que eu tinha surtado, desaparecido, que ele ficou desesperado, morrendo de preocupação. Só que um dos amigos, o mesmo que riu quando ele me largou, postou um vídeo. Um stories despretensioso, gravado no carro, rindo e dizendo: largamos a maluca no meio da Itália. KKK.
Vamos ver se ela acha o caminho de volta. O vídeo caiu num grupo de WhatsApp comum. Foi repassado, até parar numa colega, minha do trabalho. Ela, indignada, fez questão de me mandar, e foi ali que a casa caiu, porque a máscara caiu junto. Gabriel não era o coitadinho que ele queria pintar. Era o cara que achou engraçado abandonar a própria esposa como forma de lição. A repercussão foi rápida. As amigas em comum pararam de falar com ele. As que já não gostavam dele antes, agora tinham prova. E ele, que sempre foi o piadista do grupo, virou piada. A empresa onde ele trabalhava, uma startup de marketing, também ficou sabendo. A imagem pública pegou mal. O vídeo vazou. E ele foi chamado para uma conversa de alinhamento. Sabe o que ele disse para tentar se justificar? Que era tudo uma encenação, que o vídeo foi mal interpretado. Mas não colou, porque a cara dele no vídeo era de quem se divertia. E no mundo real, as pessoas ainda têm um mínimo de empatia. Resultado: demitido. Sem aviso. Os amigos? Bom, os amigos não resistem quando a reputação começa a feder. Um sumiu. Outro parou de responder. E o último, que jurava que o vídeo não ia dar em nada, ainda tentou defendê-lo no início. Depois pulou fora também. Gabriel ficou sozinho, sem emprego, sem brothers, sem plateia. E a família dele? Ah, essa parte foi quase um teatro. A mãe dele me ligou, pasma. Disse que não sabia que ele era capaz disso. Pediu desculpas em nome da família. Disse que eu sempre fui uma nora querida. Eu ouvi, agradeci. Mas dentro de mim, a ficha já tinha caído. Ninguém nunca perguntou como eu estava enquanto ele me tratava mal. Só ligaram quando o circo pegou. Fogo. Eu não senti vingança. Senti justiça. Silenciosa. Justa. Eu não fiz escândalo. Não fui atrás de ninguém. Não publiquei nada. Só vivi minha vida. E isso foi o que mais doeu neles. Porque ninguém espera que você sobreviva, muito menos que floresça, depois que te enterram viva. E quanto ao Gabriel, a última notícia que tive dele foi por uma amiga em comum. Disse que ele estava deprimido, isolado, com crises de ansiedade, que andava dizendo por aí que eu era fria, que me vinguei dele de forma cruel. Típico. Ele jogou o fósforo e agora culpa o fogo. O mais curioso? Nunca precisei responder, nem justificar. As pessoas viram, as atitudes falaram por mim. E isso vale mais do que qualquer explicação. Porque quando você se afasta do caos e deixa o caos falar sozinho, ele grita. Grita tanto que assusta até quem achava que era só uma brincadeira. Enquanto ele lidava com a tempestade que ele mesmo provocou, eu estava em paz. O café na Grécia se tornou uma extensão da minha alma. Cada dia ali era um lembrete de que eu era capaz, de que eu era forte, de que eu merecia mais. E o Gabriel da praia continuava por perto, sem invadir, sem pressionar. Ele não veio me salvar de nada, veio para caminhar do lado, e isso para mim foi o maior presente. Enquanto o outro Gabriel desmoronava nas próprias armadilhas, eu construía algo sólido, simples, mas verdadeiro, sem máscaras, sem jogos. E no fundo, essa foi a verdadeira queda dele. Perceber que mesmo depois de tudo, ele não tinha mais nenhum poder sobre mim. A maior vitória da minha vida não teve fogos de artifício, nem plateia. Foi silenciosa, calma, quase imperceptível para quem vê de fora. Mas dentro de mim foi um grito de liberdade que ecoou em todos os cantos que antes eram preenchidos por medo, dúvida e vergonha. Não teve volta dramática ao Brasil. Não teve pedido de desculpas aceito. Não teve reencontro no aeroporto. O que teve foi uma mulher sentada sozinha à beira-mar, tomando um café grego forte, escrevendo mais uma página do próprio recomeço, sem pressa, sem precisar provar mais nada para ninguém. Eu continuei no café por mais 4 meses, ajudando na cozinha, aprendendo receitas, ouvindo histórias de turistas, rindo de coisas simples. E cada risada que eu dava era uma rachadura,
a mais nas correntes que me prendiam ao passado. Aquela versão de mim que vivia na defensiva, esperando a próxima piada cruel, o próximo abandono, o próximo pedido de desculpas vazio. Essa versão foi ficando para trás. E a mulher que emergiu disso era outra. Eu já não abaixava a cabeça quando discordava. Já não aceitava menos por medo de ficar sozinha. Eu descobri que a solidão não é ausência. Às vezes, é presença de si. E isso muda tudo. Com o dinheiro que juntei ali, me matriculei em um curso de culinária mediterrânea. A mesma editora que tinha se interessado pelo blog me propôs transformar meus textos em um livro de crônicas. Assinei um contrato modesto, mas digno, e comecei a planejar um projeto próprio. Uma pequena pousada com café integrado voltado para mulheres viajando sozinhas. Um lugar de acolhimento, segurança, recomeço. Exatamente o que eu teria amado encontrar naquela primeira noite que dormi num hostel tremendo de medo e raiva. Ainda tô construindo esse sonho, passo a passo. Mas ele existe, e só isso já me emociona. Quanto ao Gabriel, ele continuou tentando contato por alguns meses, sempre por novos números, e-mails. No começo eram súplicas, depois acusações. Por fim, silêncio. Porque eu nunca mais respondi. Nunca mais dei espaço. Nunca mais deixei que a culpa me fizesse voltar atrás. Teve um dia que ele tentou mandar mensagem por um perfil fake, fingindo ser outra pessoa interessada no meu livro. Mas a escrita dele era inconfundível. O tom passivo-agressivo, a ironia travestida de elogio. Eu só bloqueei. Sem dó, sem peso, sem drama. Sabe por quê? Porque quando você se cura de verdade, não é que esquece o que viveu. É que você entende que não precisa mais carregar aquilo. O trauma não é mais sua identidade. É só uma cicatriz. E cicatriz não dói mais. Hoje eu consigo olhar para trás e agradecer. Não ao Gabriel, mas ao que aquela dor me forçou a descobrir. Eu me reinventei no caos. Fui deixada como piada, voltei como autora. Fui vista como fraca, voltei como livre. Fui abandonada como fardo, renasci como farol. E o mais bonito de tudo isso é que eu fiz isso por mim, não por revanche, não para mostrar para ninguém, só porque eu merecia uma vida onde eu me reconhecesse no espelho. O Gabriel da praia continua, presente. Hoje ele é meu parceiro. A gente não tem um rótulo, a gente tem paz, e isso vale mais do que qualquer aliança. Ele respeita meu espaço, me incentiva, me ouve, nunca me diminui, nunca me interrompe. E acima de tudo, ele sabe que eu não pertenço a ele. Eu pertenço a mim. Às vezes eu recebo mensagens de mulheres que leram meu livro, dizendo que criaram coragem para sair de relacionamentos ruins, para viajar sozinhas, para recomeçar. E eu choro. Choro de orgulho. Porque se a minha dor virou ponte para outras, então valeu. Cada lágrima, cada madrugada de dúvida, cada passo incerto. A mulher que foi largada na estrada não existe mais. E aqui ficou no lugar dela. Essa não volta atrás por nada no mundo. Essa foi a minha história. Começou com uma humilhação pública, uma mochila nas costas e um abandono que parecia o fim do mundo. E terminou com liberdade, reconstrução e uma mulher inteira olhando para frente sem medo. E se você chegou até aqui, me escuta. Ninguém merece viver em silêncio, engolindo dor para manter uma aparência. Você não tá sendo difícil. Você só tá tentando sobreviver num ambiente que te diminui. E ninguém nasceu para viver pequeno. Hoje eu olho para trás e sorrio. Porque sobreviver não foi o suficiente. Eu floresci. Eu transformei abandono em casa, humilhação em arte e medo em coragem. Então agora é sua vez. Se essa história tocou seu coração, se te fez lembrar de alguém ou de você mesma, deixa um like aqui. Comenta aí embaixo o que você faria se estivesse no meu lugar. Compartilha com alguém que precisa de força para recomeçar. E claro, se inscreve no canal Reddit Entre Linhas, porque amanhã tem mais uma história real como essa, para te
Lembrar que mesmo no fundo do poço, dá pra cavar uma saída pra cima. A gente se vê na próxima. E lembra, quem ri por último, ri livre.